Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente domingo a todos. No 12 em Campo News de hoje, a gente vai falar sobre o mercado da bola, que continua agitado aí, ontem com declarações do Alessandro Nunes, gerente de futebol do Timão, que falou sobre Pedro Raul, sobre Arthur e também sobre Yuri Alberto. Antes da gente falar sobre esses assuntos, eu peço que você deixe seu like aí e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Fica com a gente. Corinthians venceu a equipe do Ceará ontem, finalzinho da partida, né? Final de jogo, gol do Yuri Alberto, um jogo meio amarrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians melhor, com praticamente todos os seus titulares em campo. E mais uma vez, assim como foi contra o Flamengo no meio de semana, o Yuri Alberto decidiu a partida ontem, mostrando uma raça, mostrando uma entrega que cada dia que passa conquista mais o torcedor corintiano. E joga uma responsabilidade, um peso muito grande para a direção do clube, né, na aquisição do jogador em definitivo. Lembrando que o Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até o meio do ano que vem, o meio de 2023. Ele pertence ao Zenit da Rússia, e o Corinthians tem a intenção, sim, o Duílio já havia falado sobre isso, e ontem, quando acabou o jogo, na entrevista coletiva, o Alessandro Nunes participou da entrevista e falou sobre alguns temas, né? Começando pelo Yuri Alberto. Ele disse que o Corinthians tem interesse, sim, né? Hoje é uma prioridade no clube, e eu acho que cada vez mais o torcedor também quer o Yuri Alberto em definitivo na equipe do Corinthians. Ele conquistou o torcedor, já são 21 jogos como titular, né, desde quando chegou ao clube, e 10 gols marcados. Ontem marcou o seu 10º gol. Então, uma trajetória muito curta, mas muito eficiente do Yuri Alberto. E aí, na conversa do Alessandro Nunes, ele falou sobre dois atletas que, nos últimos dias, estão sendo muito comentados no Corinthians. Vamos começar falando sobre o Pedro Raul. Primeiro, o Pedro Raul estava muito perto, o Corinthians já sabia dos valores, o Corinthians já tinha o sim do jogador, o Corinthians já conversava com o Kashima Reysol, que é o dono dos direitos econômicos do atleta, que hoje joga no Goiás, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas o Alessandro Nunes acabou meio que jogando um balde de água fria, e para quem tinha a esperança na chegada do Pedro Raul, acabou mesmo meio que, né, ficando ali agora com uma incerteza, ou quem sabe até com uma definição, pelo menos pelas palavras do Alessandro Nunes. Eu vou colocar para vocês aí, eu vou falar para vocês exatamente o que disse o Alessandro Nunes, que também já completou o assunto Arthur. O Arthur, foi trazida a notícia, né, pelo Samir Carvalho, no Café do Setorista, de que há um mês o Corinthians já negociava com o Arthur, já negocia com o Arthur, e que já tinha feito propostas, inclusive pelo atacante da equipe do Red Bull Bragantino. Em cima disso tudo, o Alessandro disse o seguinte, tá? Só afirmar, aspas aqui, abrindo aspas para o Alessandro Nunes, só afirmar, não existe nenhuma negociação, intenção ou movimento do Corinthians por Pedro Raul e Arthur. Existe, na verdade, a intenção e a vontade gigantesca do Corinthians em fazer todos os esforços possíveis para a permanência do Yuri. Se há alguma força no Corinthians hoje, no mercado, ela tem que ser voltada completamente ao Yuri Alberto. Isso demonstra, né, que o Corinthians não está
negociando e nem tem interesse no Arthur. Né? São dois jogadores, né? O Arthur, mais ou menos, o Pedro Raul, mais ou menos naquela posição ali que joga o Yuri Alberto, jogador, um atacante mais centralizado, e o Arthur, um jogador mais de beira de campo, aquele jogador extremo, né? Como é a moda falar hoje em dia. Antigamente era ponta direita, né? Hoje em dia é o extremo, né? O jogador é o atacante extremo, o atacante que joga pelas beiras do campo. Que seria um jogador importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians hoje não tem, com a contusão do Mosquito, o Corinthians ficou sem nenhuma opção de velocidade pelo lado do campo. O Mosquito alternava entre a titularidade e a reserva. Então hoje o Corinthians precisa de um jogador para essa função, mas palavras do Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, tanto Pedro Raul quanto Arthur, né, são inverdades, ou seja, não existe absolutamente nada de interesse do Corinthians. Pode ser que isso mude? Evidentemente que pode. O futebol é super dinâmico, o futebol, as coisas acontecem do dia para a noite. Né? Ontem, repito, o Alessandro Nunes desconversou e disse que não existe nenhum movimento do clube em relação a esses dois jogadores. Ou seja, Pedro Raul e Arthur, neste momento, repito, segundo Alessandro Nunes, estão descartados no Corinthians para a temporada 2023. Mas o Corinthians está no mercado, o Corinthians segue aí em busca de reforços e vai precisar de reforços, mesmo sem saber se o Vitor Pereira fica ou não. Ontem ele foi até perguntado na entrevista coletiva com relação à família que está vindo para o Brasil passar férias. Ele riu e reforçou que a família virá apenas para passar férias. Né, que não teria nenhuma decisão, nenhuma ligação com a sua permanência ou não. Claro que essa decisão já está tomada, o Vitor Pereira já sabe se fica ou se vai embora, mas só deve falar isso, sim, ao final do campeonato. A gente já esperava que isso fosse antecipado, mas não foi. O próprio Duílio chegou a dizer essa semana que vai dar até mais um tempo ao Vitor Pereira para que ele tome a decisão sobre a sua permanência, sobre o seu futuro na equipe do Corinthians. Mas o Corinthians segue no mercado, segue de olho, já se falou aí para a lateral esquerda, que é uma função também muito importante no Corinthians. O Corinthians, por exemplo, contra o Coritiba na próxima quarta-feira, não terá provavelmente o Lucas Piton, que sentiu ontem uma lesão muscular e dificilmente terá condições de jogo na quarta-feira contra o Coritiba, e perdeu o Fábio Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo. Portanto, a opção ou é o Bruno Melo, que raramente joga na equipe do Corinthians e que será devolvido ao Fortaleza ao final da temporada, né? Ou desloca-se ali o Robert Renan para jogar como lateral esquerdo, né? O único jogador da posição que faz essa função ali de origem é hoje o Bruno Melo, mas ele não tem oportunidades na equipe do Corinthians. Então é a chance, já que não teremos provavelmente o Piton e não teremos seguramente o Fábio Santos, esse em função de cartão amarelo, o terceiro, portanto, está fora. Então já se falou em Matheus Bidu, jogador de 23 anos que pertence à equipe do Guarani, que disputou a Série B pelo Cruzeiro, mas é um jogador que não é visto com bons olhos por parte do torcedor, em função de não ter demonstrado assim um futebol que chegue para ser titular do Corinthians. Um outro nome que já foi cogitado, foi ventilado no mercado, é o do Matheus Quaresma, jogador que já está há 3 anos no futebol português, e também poderia ser uma opção aí. Né, um jogador que o Vitor Pereira deve conhecer lá de Portugal. Eu acho que aqui no Brasil pouquíssima gente conhece o Matheus Quaresma. Ele jogou muito pouco aqui, sempre jogou em equipes muito pequenas do futebol brasileiro, né, em termos de tamanho, de grandeza. Então é um jogador desconhecido. Mas nos últimos dias surgiu um nome que pode sim, e aí eu acho que é um bom nome, e aí uma questão de opinião pessoal, eu acho que seria um bom nome, do lateral esquerdo do Alexandro. O Alexandro, esse muita gente conhece, acho que todo mundo conhece aqui, quem é ligado ao futebol conhece o Alexandro, começou no Atlético Paranaense, depois teve uma ótima passagem pelo Santos, disputou seleção brasileira, ele tem 37 convocações pela seleção brasileira, ao todo, na seleção principal, tem
tem 11 participações na seleção sub-20, então é um jogador que tem uma passagem muito boa por seleção brasileira, tem 31 anos hoje, não é aquela idade que o Corinthians busca, né? Diferente do Yuri Alberto, que tem só 21 anos, que seria fantástica a contratação dele, em termos de futuro, em termos de venda futura, né? O Alexandro, que hoje joga na Juventus da Itália, ele tem contrato até 30 de junho de 2023, portanto, a partir de janeiro, o Alexandro já poderia assinar com outra equipe, né? E o Alexandro já disse que não pretende continuar na Juventus da Itália. Esse é um jogador experiente, que está num bom momento ainda da carreira, não é um jogador velho, e é um jogador que chegaria para vestir a camisa do Corinthians, né? Então, até 30 de junho de 2023, o Alexandro tem esse contrato com a Juventus. Ele joga na Juventus desde agosto de 2015. Então, o Alexandro não quer continuar na Itália, perdão, quer voltar ao futebol brasileiro, e sim, e disse que até gostaria de jogar num grande clube do futebol brasileiro que tem essa intenção, e claro, o Corinthians monitora a situação do Alexandre. Seria um grande nome para a lateral esquerda, jogador que chegaria para vestir a camisa do clube. Portanto, temos aí a expectativa de mais um nome no mercado que possa chegar para reforçar a equipe na temporada 2023. Hoje, o 12 em Campo vai ser um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, e hoje é dia de resenha no 12, sempre com um membro aqui do canal. E, aliás, se você quer participar de uma live comigo aqui, dividir a janelinha aqui do canal, se inscreva, vire membro e você participa de uma live comigo aqui. Hoje teremos então resenha no 12 às 8 da noite e com todos os assuntos e notícias do dia. Vamos falar mais sobre reforços, falar sobre o desempenho da partida na partida de ontem contra o Ceará e, claro, sobre esse futuro do Timão para 2023. Valeu, meus amigos. Deixa o like, se inscreve, vire membro, fica comigo aqui. Eu sou Ivan Andrade e você está aqui no 12 em Campo. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.